Olá pessoal, eu sou a advogada Suelma Pinheiro e nós estamos de volta. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a responsabilidade civil subjetiva do Estado. Lembrando que no vídeo anterior nós havíamos falado sobre a responsabilidade civil objetiva do Estado e hoje sobre a responsabilidade civil subjetiva. Lembrando que a responsabilidade civil objetiva, ela se encontra no artigo 37, parágrafo 6º da nossa Constituição Federal. Este artigo é o que nós sempre iremos nos remeter quando tratarmos sobre a responsabilidade civil do Estado. Lembrando que, infelizmente, o nosso legislador constitucional não abarcou a responsabilidade subjetiva. Qual é a responsabilidade subjetiva do Estado que não foi abarcada pelo legislador? Aqueles casos fortuitos ou de força maior, que são os fenômenos naturais ou os fatos de terceiro, que quando um terceiro causa o dano ali a um agente particular, né? Ao cidadão em particular. E neste caso, nós temos a teoria da culpa administrativa. E embasada nessa teoria da culpa administrativa é que nós conseguimos a responsabilização do Estado de forma subjetiva. Lembrando que tanto o fato de terceiro como o fenômeno natural servem como excludentes do poder público do Estado. Sempre essas excludentes serão alegadas em possíveis processos, né, quando se requer a responsabilização civil do Estado. Então, essa é a excludente que o procurador jurídico irá alegar. Em contrapartida, como já dito, poderemos alegar a responsabilidade subjetiva. Só que a responsabilidade subjetiva requer que o dano tenha sido causado em regra, né, por um agente, por um terceiro, é um fato de terceiro, ou um fenômeno natural. E neste caso, nós poderemos alegar a responsabilidade subjetiva, porém, será a prova, o ônus probatório, será de responsabilidade da vítima, que terá que provar ali a omissão do Estado ou a má prestação no serviço público. E neste caso, eu vou dar dois exemplos para vocês. Imagine que Luiz, ele more em uma rua, em um local totalmente perigoso. E de repente Luiz, por um caso, assim, uma situação do destino mesmo, devido à situação ali de violência do bairro dele, daquela periculosidade, ele sofre um ataque e ele chega a óbito. A família de Luiz resolve ingressar com uma ação de reparação de danos, né, contra o Estado. Só que como ocorreu um óbito que não foi causado por um agente público naquele momento, e sim por um terceiro, o Estado vai alegar as excludentes, que no caso foi um fato cometido por um terceiro, que não tem nada a ver com o Estado, e provavelmente nesse caso a família de Luiz não vai conseguir o seu intento, eles não serão ressarcidos pelo dano causado, certo? Mas agora vamos imaginar que Luiz, morando nesse bairro perigoso, ele chegou a realizar um abaixo-assinado, ele levou toda aquela situação de violência até a Secretaria de Segurança Pública, até as autoridades competentes, seja Ministério Público, enfim, o Estado tomou conhecimento daquela situação de violências naquele local. Porém, o Estado, mesmo sabendo da situação de violências, ele nada fez, ele permaneceu inerte, o Estado foi totalmente omisso. O Estado, ele não adotou qualquer medida nem para minimizar aquela situação de risco, mesmo tomando conhecimento. Como dissemos, ficou inerte, totalmente omisso. E Luiz veio a óbito. A família de Luiz ingressa com uma ação em desfavor do Estado, pedindo a reparação do dano de forma com a responsabilização subjetiva do Estado, certo? E aí a família de Luiz, consegue comprovar que o Estado sabia daquela situação de risco e nada fez. Provavelmente, eles irão ganhar a ação, conseguirão ali o seu intento, correto, né? Neste caso, como já dito, a vítima é quem precisa provar o dano que foi causado e a omissão do Estado, provando que o Estado sabia sim da situação e nada fez, nem para fazer o mínimo, para minimizar aquela situação de risco. Então é isso, gente. Então o dolo ocupa sempre vai ser apurado, né, sobre essa situação, tem que ser apontado pela vítima e tem que apresentar então a omissão do Estado, a falha na prestação de serviço público.
só isso e até mais!